A recalcitrância da semente. Uma história de amor, coragem, conflitos e perseverança. Por Cláudio José Barbedo. Frase inicial. A minha sempre presente, em todos os sentidos, e sempre amada e amante, companheira, confidente e paciente Adeliana, aos meus filhos, maiores inspirações de minha vida, Laís e Arthur, dedico. Agradecimento. A todos os meus grandes mestres, os professores que deveriam estar entre os verdadeiros grandes heróis desta nação, gigantes em cujos ombros tive o privilégio de apoiar meus pés, desde os primeiros passos na formação acadêmica. Aos amigos que pude ir cativando e sendo cativado em todo esse processo educativo. Aos amigos que, durante minha vida acadêmica e profissional, me deram o privilégio de pertencer ao seu seleto círculo de amizades. Aos inimigos que pude conquistar até hoje, sem os quais jamais teria confiáveis balizas para formar meus referenciais. Aos familiares, especialmente os que acompanharam toda a minha vida e que, tenho certeza, entendem esta vitória como sendo também sua. A todos os orientados de todos os níveis, passados e presentes. A toda a população brasileira que, mesmo sem o saber, financiaram absolutamente toda a minha carreira, especialmente por manter órgãos fundamentais para o desenvolvimento do país, como as escolas e faculdades públicas, institutos de pesquisa, como o Instituto de Botânica, no qual desenvolvi minha carreira científica, e as agências de fomento à pesquisa, como FAPESP, CAPES e CNPq. Aos que, sem nada ganhar, também trabalharam na produção deste livro, como os revisores de todo o texto, Adeliana, Arthur, Laís, Gabriel e Fernando, ou os que tanto auxiliaram na bibliografia, Maiara e Santiago, sem sobrenomes, pois eles sabem que são eles. Além de agradecer a todos vocês, deixo também claro aqui que, gostem ou não, todos vocês têm algum grau de culpa por essa coisa que produzi. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Henrique de Souza Filho, em Fio. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Prefácio. Algumas poucas, porém importantes, palavras iniciais. Como avalio o ser humano? Pergunto, em que grau e com que finalidade ele se libertou do seu eu? Albert Einstein. Primeiramente, quero manifestar publicamente aqui o imenso prazer que me deu a redação deste livro. A princípio, a ideia era redigir um livro técnico sobre sementes recalcitrantes,
um assunto que carece ainda de suficiente literatura. Há uma imensidão de publicações científicas, algumas poucas técnicas, raras populares, mas, sobretudo, quase nenhum livro que permita a qualquer um, especialista ou leigo, adentrar nas incomensuráveis variáveis que cercam esse assunto para, ao menos, compreender do que se está falando. Contudo, com o desenvolvimento das ideias, comecei a perceber que minha maior intenção deixou de ser a concentração das informações existentes em mais um texto técnico, exclusivo à compreensão daqueles que já conhecem o assunto, ou que estão muito próximos de conhecer. Cada vez mais, foi ficando evidente, a mim mesmo, que a intenção passou a ser a de levar esse conhecimento justamente aos que nada entendem de sementes recalcitrantes, ou melhor, àqueles que nem sequer sabem que tais sementes existem, ainda que muito do conteúdo possa servir também, talvez, até aos especialistas no assunto. Daí restou a dúvida. Como escrever isso, então? Pois, como técnico, como profissional da ciência, como tantas vezes me lembrava minha grande e eterna amiga, doutora Rita de Cássia Leone Figueiredo Ribeiro, um dos maiores exemplos nos quais tive a oportunidade e a felicidade de me espelhar, não poderia trabalhar o texto sobre as sementes recalcitrantes simplesmente considerando a linguagem fácil e acessível, pois correria o risco de não apresentar conteúdo necessário para a perfeita compreensão. E, além disso, talvez até mais importante que isso, correria o risco de transmitir um conteúdo falho e insuficiente, levando alguns leitores a tomarem um rumo incorreto dos conceitos necessários à compreensão verdadeira do assunto. Por outro lado, concentrando o texto em conceitos excessivamente técnicos, clássicos, cheios de conteúdo, mas de linguagem difícil e excessivamente específica, correria o risco de afugentar boa parte dos leitores para os quais me propus inicialmente atingir. Foi então que surgiu a ideia de escrever um livro que, ao mesmo tempo em que transmitisse conceitos corretos, clássicos, extremamente técnicos, também permitisse uma viagem na ficção, mesclando histórias reais com alguns imaginários de minha própria mente. E, mais do que isso, percebi que já não desejava falar somente sobre as sementes recalcitrantes, mas sobre o maravilhoso universo de todas as sementes. Sim, há o grande risco de, sob esse formato, não se atingir nenhum dos objetivos, ou seja, não atender à obra de ficção, tampouco transmitir conceitos técnicos. Mas esse foi o risco que optei por correr. Seguindo o exemplo de meu grande mestre, professor doutor João Nakagawa, sim, porque o exemplo ainda continua sendo a melhor forma de ensino, talvez a única, procurei ser correto, exato e preciso todo o tempo, mesmo quando viajei na ficção. Talvez esses mais de 30 anos trabalhando com sementes, trabalhando com pesquisa e formando recursos humanos em todos os níveis, iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, bem como a experiência com colegas, as participações nos diversos projetos científicos de diferentes áreas, o contato com diferentes pessoas, diferentes interesses e até mesmo o não contato, ou seja, o saber como me julgaram, bem ou mal, pessoas que jamais tiveram qualquer contato comigo, a experiência de lecionar e ministrar aulas e palestras, o contato com pessoas incógnitas nas solicitações de verbas para projetos ou nas submissões de manuscritos em periódicos, enfim, todos esses anos que vão nos moldando, cortando algumas arestas e criando outras, aprendendo coisas e esquecendo outras, me levaram a um grau de amadurecimento que me permitem, hoje, fazer algumas considerações importantes.
A primeira delas é que essa experiência nos mostra o quanto somos pequenos, o quanto estamos distantes do real conhecimento, o quanto nos preocupamos com coisas que não mereceriam essa preocupação e o quanto deixamos de nos preocupar com o que realmente importa, com o que realmente fica. A segunda é que só envelhece quem quer, ou quem não aprende a valorizar as coisas que não envelhecem e concentra esforços no que não vale a pena, justamente por serem coisas que envelhecem. E, finalmente, a terceira é que pessoas são pessoas, seres humanos são seres humanos, e uma das coisas que mais caracteriza o Homo sapiens é que ele, de fato, tem muito poucas características padronizáveis, se é que tem alguma. Cada ser é único, não há como usar os exemplos de uns para tratar os outros. E, com o tempo e a experiência, alguns vão aprendendo a lidar com isso, exigindo menos dos outros, mas, ao mesmo tempo, deixando de ser exigido. E foi com esse foco, com esse objetivo que escrevi o livro. Procurei levar conhecimento numa linguagem bastante fácil, acessível a qualquer um, mas sem abrir mão do conteúdo. Ao mesmo tempo, escrevi um livro para mim mesmo, porque precisava expor em palavras tudo o que guardei durante todas essas décadas. A cada ideia nova que tinha, a cada frase que escrevia e que me fazia sentir feliz, experimentava a doce e gratificante sensação de ter pensado aquela frase, de ter pensado aquela ideia. Assim, cada vez mais pude sentir o encanto com meu próprio livro. A alguns, isso pode até parecer egoísmo, egocentrismo, arrogância, prepotência, empáfia, falta de humildade e tantos outros adjetivos que se encaixariam perfeitamente aqui. E não vou me dar ao trabalho de, hipocritamente, negar. Apenas penso que não foi esse o sentimento que tive, mas sim um sentimento de satisfação em conseguir escrever exatamente o que gostaria. Dou total liberdade a todos os leitores de considerarem o que quiserem a respeito dessa sensação. Aos que chegarem até este ponto do texto, com o espírito mais limpo, acreditando que minha maior intenção foi realmente levar algum conhecimento a todos, espero que a leitura deste livro dê ao leitor ao menos 1/10 do prazer que tive em escrevê-lo. Contudo, antes de começar, deixo aqui algumas recomendações. 1. Se há alguma intenção de encontrar aqui apenas assuntos técnicos, se há esperança de ler somente um livro técnico-científico, nem comece a leitura. Certamente sairá frustrado. 2. Se pretende, a partir desta leitura, incrementar substancialmente seu conhecimento sobre sementes, e apenas isso, nem comece a leitura. Certamente sairá frustrado. 3. Se pretende encontrar aqui neste livro algo que possa criticar, se quer fazer uma verdadeira caça a todos os pontos passíveis de pesadas críticas, sejam elas em relação à redação, ao conteúdo, a mim ou a qualquer outro motivo, nem comece a leitura. Garanto que encontrará tantos erros, tantas falhas técnicas, tantos trechos inverossímeis, que ficará cansado antes de terminar a leitura de todo o texto. E sugiro gastar seu tempo com algo mais produtivo. 4. Se almeja apenas uma leitura fácil e agradável, ou se pretende encontrar aqui uma obra literária, também desista, nem comece a leitura, porque não sou escritor, sou cientista, e certamente haverá muitos trechos de linguagem mais difícil. 5. Mas se, ao contrário dos itens anteriores, ainda estiver interessado na leitura deste livro, simplesmente porque tem curiosidade de saber de seu conteúdo e, ao mesmo tempo,
está de mente tranquila e aberta para o que quer que encontre aqui, seja bem-vindo. Pode até ser que sinta algum prazer nesta leitura. Tendo tudo ficado claro, e caso ainda mantenha interesse no livro, estarei sempre à disposição para tentar esclarecer todos os pontos técnicos do livro. Envie suas dúvidas ou sugestões, ou comentários, ou qualquer coisa para semeando.ideais@gmail.com, exceto os que envolvem a ficção ou as intenções deste ou daquele termo, desta ou daquela frase, ou a algo que eu intencionalmente tenha incluído no texto para não ser discutido. Tudo que for subjetivo, guardarei para mim e espero que cada um tenha uma conclusão diferente da minha sobre cada ponto duvidoso. Aliás, a ciência nos ensina isso, a importância dos diferentes pontos de vista e da discordância. Se, a partir daqui, insistir em continuar, boa leitura. Não diga que não foi avisado. Mas faço ainda uma advertência. Há pérolas inseridas ao longo de todo o livro, nem sempre muito evidentes. E se conseguir não desanimar com a leitura no meio do livro, e se conseguir chegar ao final, e se considerar que vale a pena perder alguns segundos, me envie uma mensagem nesse e-mail que registrei aqui e fale-me, sem qualquer constrangimento, o que realmente achou do livro. Se houver ao menos um elogio, quem sabe me animo a produzir o próximo. E também, se não desistir antes, talvez você termine o livro podendo me dizer, finalmente, o que é uma semente recalcitrante. Eu ainda estou tentando descobrir. Boa leitura.